Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos cenas sensacionais aqui no nosso Portal do José. Queria compartilhar aqui com vocês nesse momento extremamente marcante na história do nosso país, em que eu até fiquei com os olhos arregalados diante de alguns acontecimentos, como por exemplo, eu nunca tinha pensado que eu iria assistir na abertura de um jornal nacional a Rede Globo de televisão bater de frente com o presidente dos Estados Unidos da América, defendendo a nossa pátria. Vejam só, tem editoriais hoje de jornalões também, ressaltando uma série de pontos e desmascarando mais alguns membros dessa orcrim de Bolsonaro, que irá para a cadeia. Ontem, quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui entre 2 e 2h30 da manhã, quando eu fiz um resumão das alegações finais que a PGR apresentou contra a orcrim de Bolsonaro. E, gente, vejam só, foram 517 páginas, até o número é cabalístico. Se você somar 5 mais 1 mais 7, teremos o número 13, né? Vejam só como é que tem algumas coisas assim nos astros, né, que conspiram às vezes para coisas até muito engraçadas. Pois bem, vou falar com vocês sobre tudo que está acontecendo, trazer aqui informações de fora do nosso país com cenas muito interessantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e participe aqui do nosso portal, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário, venha sempre para o nosso chat, que eu abro sempre meia hora antes de entrar no ar aqui com vocês, enfim. E nunca se esqueça, se puder também, de prestigiar o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Lembrando que eu faço cortes no nosso Portal do José, num outro espaço que eu criei, o canal de cortes do Portal do José, tá legal? Então vamos em frente que tem coisas aqui muito interessantes. Começando com essa aqui, né? Eu vivi para ver isso aqui, gente. Percebam, na abertura do Jornal Nacional, de que o jornal, a emissora, classificou o presidente dos Estados Unidos da América. Vamos lá. Regulamenta a lei da reciprocidade. O governo escala 4 ministérios para compor a comissão que vai estudar uma resposta à chantagem tarifária de Donald Trump. Chantagem tarifária de Donald Trump. Quem pratica chantagem, o que é? Um chantageador, um chantagista, seja lá como você queira classificar, né? Então, essa foi a primeira parte. O presidente americano ameaça com tarifas à Rússia, se não... Essa foi a primeira, como a gente chama, né, escalada do Jornal Nacional, logo a abertura. E aí, na matéria, aí veio a reafirmação, né? Na primeira fase aqui, quem chamou o Donald Trump de chantageador foi a Renata Vasconcelos. Depois foi o próprio editor do jornal, apresentador, William Bonner, que também foi na mesma linha. Chantageador. O presidente Lula assinou hoje o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade e cria uma comissão para estudar uma resposta à chantagem tarifária de Donald Trump. Essa comissão vai ser formada por 4 ministérios. O Brasil tem 17 dias para negociar. E aí segue a matéria. O vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, está reunido aí com os setores que estão sendo afetados por essa ameaça, essa chantagem, né? Então, foi muito bem colocada a expressão que nenhum outro veículo tinha ousado a colocar, né? Sinais de tempos muito interessantes aqui no Brasil. Você que acompanha sempre o nosso portal, me viu dizer que desde 2022, quando o inelegível perdeu a eleição, quando ele viesse a perder a eleição, que chuva de meteoros viriam em direção a essas criaturas, que eles iriam para a cadeia, que eles iriam para o lixo da história. E muitas pessoas começam a perceber que o que eu tinha dito lá atrás não eram bravatas, né? Quando eu disse que generais iriam para a cadeia, então, aí é que a casa caiu para muitas pessoas. Teve gente que até saiu do nosso portal porque achou que eu estava inventando. Pois bem, pergunte para o senhor Paulo Gonet, pergunte para os advogados desses criminosos todos se o que estava sendo percebido por nós lá atrás era fruto de algum tipo de imaginação, algum tipo de previsão, né? Algum tipo de cartomância, adivinhação, né? Olha só, gente. E aí, no meio dessa história, a gente vai vendo os meteoros estão atingindo essas criaturas e o meteoro que está atingindo a figura do filhote do inelegível lá fora está mexendo com o cérebro, se é que ele tem essa parte do corpo humano, né? Continua com isso aqui, ó. Agora a pergunta que eu faço, prezado Alexandre de Moraes, me merecendo a você, ministro Alexandre de Moraes, aqui Eduardo Bolsonaro. Por que o senhor não faz a mesma coisa com o Trump que você fez comigo, que você fez com o Alan dos Santos, que você fez com o Elon Musk? Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news?
Gente, é muito imbecil, né? Me desculpe, tá, gente? Mas é muito imbecil. Parece que as criancinhas de 5, 6 anos em creche, em escola de, né, maternal, enfim, colocando risquinha no chão. Olha, se você passar aqui, a sua mãe é feia e tal. Mais ou menos isso, né? E como nós vimos, não houve intimidação nenhuma, ninguém se intimidou. O Tantan, o jeguinho lustroso do Paraná, colocando: Moraes enlouquece e provoca Trump em meio a sanções tarifárias. Olha, gente, é impressionante. O pior é que tem muita gente que acredita ainda nessas criaturas, né? Tem editorial hoje do Estadão que está batendo, mas está jogando meteoro para tudo quanto é lado em cima de alguns traidores, que eles, assim como eles classificam, alguns oportunistas da direita. Bolsonaro, o patriota fajuto, é o título do editorial. Ao dizer que só anistia aos golpistas salvará o Brasil do tarifaço de Trump, o ex-presidente prova que não está nem aí para o país. Hoje, associar-se a Bolsonaro é ser contra o Brasil. E aí o editorial vai explicando, e de uma forma muito contundente, que quem se associa à figura do inelegível é um antipatriótico, é um ser que está contra o nosso país. Aqui, eles vão falando isso várias vezes aqui no editorial, né? Demonstrando preocupação apenas protocolar com os efeitos desastrosos da anunciada tarifa sobre a economia brasileira, Bolsonaro foi direto ao ponto, abre aspas. O tempo urge, as sanções entram em vigor em 1º de agosto, a solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os poderes, nasce o perdão. Entre irmãos e com anistia também a paz para a economia. Traduzindo, para Bolsonaro, basta que as autoridades brasileiras o livrem da cadeia para que seu amigão Donald Trump desista de castigar o Brasil. Gente, tá muito interessante, eu estou lendo só um trecho aqui para vocês, mais tarde eu vou trazer outros pontos aqui que eu achei muito interessante. Bom, e aí vem o seguinte, ele criticando aqui aos Tarcísios da vida, né? Independentemente dos vieses ideológicos e da luta pelo voto dos eleitores, a boa política exige coragem para defender com brio os valores próprios de uma sociedade livre e plural como é a brasileira. Impõe o respeito à verdade dos fatos, demanda um compromisso inarredável com o interesse público em primeiro lugar. Nada disso se associa nem remotamente ao que o senhor Bolsonaro encara. Noutras palavras, Tarcísio de Freitas e as demais lideranças conservadoras terão de negar o Bolsonaro se acaso quiserem ser vistas ao lado do Brasil, ou continuarão orbitando um projeto político personalista, antinacional e falido, que visa apenas a impunidade de seu líder à custa da erosão das instituições republicanas. Gente, pancada, meteoro em cheio. E aí, contrastando com isso, né, ontem a França comemorou a queda da Bastilha e colocou aqui na Torre Eiffel, nas cores do Brasil, coisa muito legal, colocou fundo musical aqui, uma musiquinha, uma música com informações, né, musicais que lembram o Brasil, tambores, né, atabaques, enfim. Então, muito interessante, está no tweet do presidente Lula. E hoje ele publicou no Diário Oficial, né, um decreto que regulamenta a lei de reciprocidade econômica. Então, esse assunto está sendo discutido formalmente, ao mesmo tempo que, do ponto de vista político, também as falas estão sendo reverberadas por todos os lados. O governo Trump faz nova ameaça ao Brasil e diz acompanhar de perto a situação de Bolsonaro. Então, eles fizeram um funcionário lá do Marco Rubio, o número 2 do Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que é o ministério, vamos dizer assim, é o órgão mais importante do governo norte-americano, depois da presidência da República. O cidadão achou que dava para fazer ameaça ao Brasil e nessa onda toda, né? Só que pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Vamos ver. Temos até o dia 1º de agosto para ver o que vai acontecer, né? Vamos ver qual será a reação do empresariado brasileiro depois das reuniões com Geraldo Alckmin. O presidente Lula, ele viralizou uma fala dele, e isso está chegando até no fora do nosso país, mostrando, né, como essa gente é tão má, essa gente é maligna, essa gente do Bolsonaro, né? E aí ele fez chacota, ele não se segurou. Vamos pegar um trecho aqui, se você não viu, eu peguei essa fala porque a cena tá puxando mais o foco. Na outra que eu tive acesso, a imagem estava muito distante. Vamos lá. Porque a coisa mandou o filho que era deputado se afastar da
Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Meu amigo e amiga, esse é o cenário, né? É o presidente Lula respondendo essa gente toda na base da chacota. E olha só o que aconteceu, gente. Num canal mexicano, se pegou um vídeo do presidente Lula comendo jabuticaba, de uma jabuticabeira que ele plantou quando ele foi presidente pela primeira vez, lá no Palácio do Planalto, no Jardim, e a jabuticabeira está dando jabuticaba à beça. Ele acorda de manhã cedo e vai lá chupar umas jabuticabas, né? E aí eles colocaram aqui, ó, brutal resposta de Brasil a Trump. Não necessitamos tus dólares. Vamos ver se dá para pegar aqui, porque o reloginho circulou, mas eu acho que vai dar para pegar. Fui a comer jabuticaba por la mañana. Porque dudo que alguém que coma jabuticaba... Assim, colocaram a inteligência artificial aqui, o Lula falando em espanhol, né? Mas embaixo está a tradução em português, né? Fui a comer jabuticaba por la mañana. Porque dudo que alguém que coma jabuticaba pueda estar de mal humor. Te voy a llevar jabuticabas. Y te darás cuenta. ¿Sabes? La persona que come jabuticaba por la mañana, en un país que solo le da jabuticaba, no necesita una guerra arancelaria. Necesita mucha unidad y muchas relaciones diplomáticas, eso es todo. Aí o comentarista vai dar a sua opinião sobre essa imagem. Ese fue Lula, el presidente de Brasil, diciéndole a Trump, chupatesta, claro, esta jabuticaba. Lula desafia Trump com uma jabuticaba. Brasil não se deja intimidar por las amenazas de Trump. Lo dijo, por cierto, en su cara el presidente de los Estados Unidos, que lleva días y días montando tremendo berrinche solamente, pues ¿por qué? Pues porque Brasil se atrevió a hacer algo que a Trump le parece imperdonable, que es dejar que la justicia investigue a su amigo Jair Bolsonaro. Claro, como en Estados Unidos la justicia no pudo investigar a su... Está falando a compreensão que está se tendo fora do Brasil. Trump está querendo interferir no judiciário brasileiro, enfim. La lista de Epstein que dejó su ex amigo Jeffrey Epstein, pues ahora não quiere. Então, gente, os meteoros estão acertando em cheio. Eu comentei com vocês, se você não viu, está no nosso vídeo anterior, fiz um breve resumo das alegações finais do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, que sentou o bambu, como se diz no interior do nosso país, né, no lombo desses criminosos todos, que irão, muito doloridos, também para o lixo da história, né? E por uma coisa cabalística que eu comentei aqui com vocês, foram 517 páginas, gente. Ninguém se ligou nisso, né? Mas isso aí vai deixar o bolsonarismo bastante chateado, né? Eles vão falar, olha, calcularam 517, é só para espizinhar, né? Eu acredito que não foi isso, né, gente? Não pode ter sido isso. Foi uma coincidência desse inferno astral que esses criminosos todos estão vivendo, e por mais que eles estejam esperneando aí, olha, tá tudo descarrilhando para eles, né? E, gente, nós aqui temos uma participação muito importante nessa história, né? Porque nós nunca desistimos. Eu quero agradecer a todos vocês que têm ficado aqui no nosso Portal do José, têm compartilhado os vídeos, têm criado mais consciência em outras pessoas, porque somos nós que estamos ajudando essa história a ser escrita. Por menos que você acredite nisso, olha, tem milhões de brasileiros que estão pensando muito próximos de nós, né? Um grande abraço, mais tarde eu volto, tá? Tchau!